Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo aqui para vocês a correção da tarefa 5. Eu sei que ela está comigo no portfólio, então a minha sugestão é o seguinte: façam essa correção no caderno e posteriormente, quando eu devolver o portfólio para vocês, vocês anexam essa correção lá, tudo bem? Vamos começar? Bom, na tarefa 5 nós estávamos falando de expressões numéricas. E essas expressões numéricas apresentavam incógnitas e apresentavam números, né? E a gente estudou que a gente precisava agrupar tudo que é incógnita com tudo que é número. No exercício 1, ele traz uma figura aqui pra gente, que é essa região verde, e pede que a gente calcule a expressão algébrica que representa esse perímetro. Bom, o que a gente repara? Primeiro, que a gente tem que lembrar o que é o perímetro. Perímetro é o quê? Nada mais do que a soma de todos os lados, certo? Bom, só que quando eu olho para todos esses lados, eles não têm medida exata, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um lado que é 2x mais 5, outro lado que é 2x mais 5, um lado que mede 3x menos 1, dois lados que medem x e um lado que mede 3x. Bom, o que a gente tem que lembrar? Que quando eu represento o perímetro, eu represento por 2p's, certo? E que eu vou agrupar tudo que é incógnita com tudo que é número. Então, eu circulei as incógnitas em vermelho. Então, o que a gente tem? 2x mais 2x, 4x. 4x mais 3x, 7x. Mais x, 8x. Mais x, 9x. Mais 3x, nós temos um total de 12x. Então, nós agrupamos todas as incógnitas. Agora, nós vamos agrupar os números. Só que olha o que a gente tem. A gente tem mais 5, menos 1, menos 1. Mais 5, 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 1, 8. Então, a expressão que representa o perímetro da minha figura é 12x mais 8. O que isso significa? Significa que se eu quiser descobrir o perímetro, basta que eu saiba o valor do x. Pode ser um x pequeno, um x grande. O valor que for, eu consigo descobrir o perímetro desta figura, certo? Já no item B, é exatamente isso que ele pede pra gente. Ele fala assim, olha, já que agora você tem a expressão do perímetro, calcula para mim quanto é que vai dar esse perímetro quando eu substituir esse x por 15. Porque quando a gente tem uma relação de igualdade, o que acontece? Quer dizer que se o x é igual a 5, tanto faz na minha expressão aparecer o x como 15. O que eu tenho que lembrar? Que quando 12 aparece juntinho do x, é porque tem uma operação escondidinha ali, que é a operação de vezes. Então, eu tenho, na verdade, 12 vezes 15 mais 8, certo? Qual é a próxima coisa que eu tenho que lembrar? O que eu faço primeiro? Eu posso somar o 15 com 8? Não. A gente tem que primeiro efetuar a multiplicação. Então, eu tenho que fazer primeiro 12 vezes 15. E a gente usa uma estratégia, né, para não precisar montar essa continha. Se fossem 10 vezes 15, a gente sabe que é 150. Mas ainda tem duas vezes o 15, que é 30. Então, 150 mais 30, 180. Então, o perímetro é dado por 180 mais 8. 180 mais 8, 188. Como eles não deram pra gente se isso é centímetro, metro, qual unidade de medida, a gente deixa apenas 188. Certinho? Tudo bem? Se surgirem dúvidas dessas explicações, vocês podem postar nos comentários e a gente vai discutindo, tá? Exercício 2, muito parecido. Determine a expressão algébrica que representa o perímetro do prisma planificado. Bom, qual é o maior erro que vocês podem cometer aqui? A gente está muito acostumado com tudo pronto, tudo dado pra gente, e a gente sai somando só o que aparece na imagem. Só que aqui, quando eu falo em perímetro, eu estou falando da soma de todos os lados. Então, eu não posso esquecer que, por exemplo, aqui, eu tenho uma medida para esse lado, né? Olha só, esse lado, ele é paralelo ao lado 2b. Então, quer dizer que aqui a gente tem
a mesma medida que a gente tinha lá do outro lado. Da mesma maneira que aqui, olha, nós temos lados opostos de um retângulo. E lados opostos de um retângulo são iguais. Então, aqui a gente também tem A. Da mesma maneira, aqui, a gente também tem A. Certo? Aqui, a gente também tem A. E aqui é um quadradinho, então também é medida A. Então, eu não posso sair calculando o perímetro sem que primeiro eu observe se eu tenho a medida de todos os lados. Então, vamos lá. A gente tem que a expressão que a gente determina perímetro é 2π, e nós vamos somar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 As. Mas a gente também tem os Bs, não é? Nós temos 2Bs mais 2Bs, 4Bs. A dica é o seguinte, quando a incógnita estiver te atrapalhando, pense em outra coisa. Então, ao invés de pensar 2Bs mais 2Bs, eu penso 2 canetas mais 2 canetas, 4 canetas. 2 anéis mais 2 anéis, 4 anéis. Então, se a incógnita está dando problema, substitui por alguma coisa que ajude vocês. Certo? Exercício 3. Calcule o perímetro do cubo planificado. Aqui acontece a mesma coisa, gente. Eu estou falando em perímetro, então eu tenho que representar por 2πs e eu tenho que tomar cuidado que não são todos os lados desta planificação que foram identificados. Só que eu sei que em um cubo, todas as arestas têm medida x. E quando eu olho para esse cubo, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Gente, essa é a Mora, viu? Ela é muito barulhenta. Bom, então retomando. A gente tem aqui o perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados, mas não são todos os lados que estão aparecendo. Só que ao contar, a gente percebe que o contorno desse cubo tem 14 arestas. E num cubo, todas as arestas são iguais. Então, eu tenho 14x. Tudo bem? Mesma coisa vai acontecer no exercício 4. E o exercício 4 é o seguinte. Ele distingue o A e o B, só que eu acho que é muito mais fácil a gente fazer primeiro o B para depois fazer o A. Porque ele quer saber qual é a expressão algébrica que representa esse perímetro. A gente está vendo, como no cubo, que nessa estrela especificamente, todos os lados têm a mesma medida, correto? Então, eu tenho quantos lados nessa estrela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 lados nessa estrela. E todos esses lados medem o quê? A mais 3. Então, eu tenho que o meu perímetro é 10 vezes essa medida. 10 vezes A, 10A. Mais, faço a distributiva, 10 vezes 3, 30. Então, eu tenho aqui que a expressão do perímetro é 10A mais 30, correto? Só que, no exercício A, ele quer que a gente resolva o seguinte. Mas e se esse A medisse 5 centímetros? Qual seria o perímetro? Então, quer dizer, eu vou trocar esse A por 5. Quando não tem sinal é porque é vezes. Fiz a substituição. Então, eu tenho primeiro que resolver a multiplicação. 10 vezes 5, 50. 50 mais 30. Quer dizer que o nosso perímetro é 80. Só que aqui tem unidade de medida, então eu tenho que tomar o cuidado de colocar 80 centímetros. E, por fim, mais um exercício que envolve expressões algébricas, só que além de calcular as expressões algébricas que representam o perímetro, ele quer que a gente some as duas. Então, para a gente somar as duas, vamos calcular as duas individualmente. Bom, primeiro eu estou falando de um retângulo. E em um retângulo, os lados opostos são iguais. Então, se eu tenho aquele lado que vale A mais 2, o lado oposto a ele também vale A mais 2.
E se eu tenho um lado que vale 3, o oposto também vale 3, certo? Então, tenho que somar cada uma daquelas medidas 2 vezes. A mais A, 2As. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Então, a expressão que representa o perímetro do retângulo é 2As mais 10, certo? Agora, vamos pensar no hexágono. Bom, o que eu estou vendo no hexágono? Ele tem 6 lados. Um dos lados eu sei que mede A mais 1 e o outro lado mede 3. Só que quando eu olho para a estrutura desse hexágono, eu percebo que eu tenho 4 lados de medida A mais 1 mais 2 lados de medida 3, que são os lados opostos. Então, eu tenho mais 3, mais 3. Então, o perímetro desse meu hexágono é, fazendo a distributiva 4 vezes A, 4A, mais 4 vezes 1, 4. 3 mais 3, 6. Então, o perímetro do hexágono é 4A mais 10, certo? Só que não acabou o exercício. Por quê? Porque o que o exercício pede pra gente é que a gente some a expressão dos dois perímetros. Então, eu quero somar os 2A mais 10 com o 4A mais 10. Certo? 2A mais 4A, 6A. 10 mais 10, 20. Então, o resultado do nosso perímetro, da soma desses dois perímetros, é dado pela expressão 6A mais 20. Espero ter ajudado vocês e ao longo das nossas semanas eu vou postar mais correções de tarefa. Para isso, vocês precisam me entregar uma tarefa até quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu vou anotar quem entregou, quem não entregou, e dando prazo, eu já posto para vocês a correção, combinado? Espero que tenha ajudado. Se tiverem dúvidas da correção, postem no mural da nossa página. Tchauzinho!